Vamos meditar hoje sobre o primeiro evangelista, chama João Batista, como previa o profeta Isaías. No livro de Marcos diz que eis quem viu meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu então João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a província da Judéia, Jerusalém, ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Irmão, quer queira, quer não, nós pastores, pregadores, evangelistas e até membros de igreja, porque é ovelha que gera ovelha, nós somos a voz que clama no deserto, neste mundo, sem Deus, sem esperança, sem salvação, sem fé, sem vida. Esse Deus que é um verdadeiro deserto, é a ausência enorme da presença de Deus. Tem muita religião, muita filosofia, mas a graça, a verdade, o perdão, o reino de Deus é o que não tem. Mas a Bíblia diz aqui que para isso é necessário nós renunciar à nossa própria vida. Porque para apresentar Jesus às pessoas, é preciso endireitar os caminhos, inclusive os nossos próprios caminhos. É preciso pregar um culto racional, onde nós venhamos a nos renunciar muita coisa dessa vida. Como, por exemplo, João Batista, ele renunciou tudo desta vida. Claro que ele não ia simplesmente preparar o caminho para um homem, ele ia preparar o caminho para o próprio Filho de Deus. Imagine Jesus chegando, sem antes ninguém ter anunciado, ter explicado, ter falado. Era meio complicado. Só que para isso, João Batista também pagou um preço muito alto, né? Ele renunciou, ele abriu mão de todas as coisas, de família, de bens materiais, porque o foco dele, a missão dele, era preparar os caminhos. Tá entendendo? E a nossa missão aqui na Terra é preparar de alguma forma o caminho para que as pessoas vejam em nós o brilho do Espírito Santo, nos recorra a nós com o plano de um socorro. O que o mundo está precisando é pessoas convertidas, para que Deus possa usar, porque o Senhor da salvação é Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse que ia para o Pai, mas enviaria o outro, o Consolador, para que as pessoas tenham a solução dos seus problemas e principalmente a salvação de sua alma. É preciso que alguém pregue, mas não de qualquer jeito. É preciso que a pessoa tenha uma orientação, e tenha uma orientação de alguém que tem vida, né? Então, por causa disso que muita gente saía de suas casas, de cidade distante, para ver João Batista, para ouvir João Batista. O que era João Batista para o mundo? Não era nada. Jesus chega a fazer até algumas perguntas interessantes. Por acaso vocês foram ver uma árvore no deserto que balança pelo vento de um lado para o outro? Não. Vocês foram ver alguém famoso, alguém cheio de ouro, cheio de importante, falar? Não. O que vocês foram ver no deserto? Quer dizer, o que é que as pessoas estão procurando? Não é aparência, não é bem material, ela está precisando a solução, né? Ele está querendo matar a sede da sua alma, a fome da sua alma, a necessidade. As pessoas estão sentindo tristeza, angústia, estão se drogando cada vez mais. Quando eu falo drogando, não quer dizer literalmente droga, mas tudo aquilo que distrai para que ela não veja a realidade da vida, né? Só que João pregava dizendo: olha, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu, em verdade, vos batizo, eu, em verdade, eu falo da palavra de Deus, mas ele
Quando você aceitar o próprio Cristo, ele vai vos batizar com o Espírito Santo, com o Espírito que vai gerar em você vida eterna, com o Espírito que vai levar você para o céu, né? Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, e está escrito assim, e depois disso João foi entregue à prisão. Então veio Jesus da Galileia pregando o evangelho do reino e dizendo, o tempo está cumprido. Olha, nós estamos no final dos tempos. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. É muito importante isso. Primeiro, se arrepender dos seus pecados, iniquidade, transgressões, até de coisas que você não sabe que é pecado, mas que você comete, porque a nossa cultura diz que certas coisas não é pecado, como por exemplo, e nem está na Bíblia, como por exemplo, fumar cigarro. Então, arrependei-vos e crede. Não é crede se arrependei-vos. Para você encher um copo de água limpa, é preciso primeiro tirar toda a água suja que está dentro dela, para que a água limpa entre. Se você tentar botar os dois, não vai dar certo. Com a água dentro não vai dar certo. Então arrependei-vos, ou seja, busque, ainda que você não saiba o que é pecado, o que é, mas você está sofrendo as consequências dele, então busque se arrepender. Busque o arrependimento. Faça uma reflexão da sua vida, veja se os caminhos que você tem tomado são certos. Veja por onde você tem trilhado, as coisas que você tem optado, o que você tem feito. Você sabe que a maioria dessas coisas são coisas inúteis, pagãs, são vaidades, são coisas que trazem aflição. E por isso é necessário arrepender-vos de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que lhe faz mal. Arrependei-vos, aí sim, depois crede, porque só é possível crer se houver, crer genuinamente, crer de uma maneira pura, verdadeira, se houver o arrependimento. Porque se você não se arrepender e crer, você vai se tornar um religioso, você vai se tornar um hipócrita, você vai se tornar alguém que fala uma coisa e vive outra. Vive outra porque ele não consegue viver aquilo que fala. E não consegue viver aquilo que fala porque não renunciou, porque não se arrependeu, porque não confessou, não procurou alguém mais espiritual, mais preparado para confessar, para pedir uma orientação, uma libertação e, consequentemente, uma cura. Não diz assim, e crede no Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho é boa notícia, é boas novas. O que é o Evangelho? O Evangelho é o reino de Deus dentro de você. Crede no Evangelho. Mas só é possível crer no Evangelho quando você renuncia, quando você confessa, quando você se arrepende. Porque o reino de Deus não vai entrar na pessoa, ela cheia de bagagem ruim, ela cheia de malícia, de prepotência, de arrogância, tá entendendo? De vaidades inúteis, fúteis. Então, arrependei-vos e crede na boa nova que veio do céu. Tem um versículo que diz assim, glória a Deus Pai nas alturas, que usou de boa vontade para com os homens na terra. Glória a Deus Pai nas alturas, que Ele usou de boa vontade. Ele é que é bom. Usou de boa vontade para com os homens na terra. Então dê glória a Deus. A tradução original do versículo quer dizer isso. Então bom é Deus, e Ele foi o que usou de boa vontade, enviando a seu Filho Jesus e derramando a sua ira, a sua justiça sobre Jesus, para que todo aquele, aquela, sei lá quem for o ser humano, que queira a salvação, que queira ir para o céu, já tem direito de morar com Deus, porque o seu pecado já foi não apagado, mas foi pago com sangue, não foi com ouro nem foi com prata. Então, a palavra de Deus é bem claro quanto a isso. Arrependei-vos e crede no Evangelho.